Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula hoje de espanhol, já se preparando para a prova. Vamos lá? Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. A gente vai estudar um vocabulário hoje, onde a gente vai explorar os adjetivos e aproveitar e falar um pouco sobre esse filme que vocês assistiram, né? Cuerdas. A gente trabalhou em espanhol, porque ele é todo legendado, mas a fala, a parte que vocês ouviram é em espanhol. E depois a gente trabalhou em redação, beleza? Olha só, primeiro, o que é Cuerdas? É um curta-metragem, ou seja, um filme pequeno, de animação que foi feito na Espanha e foi escrito e dirigido por Pedro Solís Garcia. Sabe quando? Em 2013. O filme é tão lindinho, que recebeu o prêmio Goya de melhor curta-metragem de animação em 2014. A curta-metragem conta a história de uma menina que se tornou amigo de um menino. Vocês não sabiam o nome, né? Ficaram me perguntando, pois agora saibam. O nome dele é Nicolás e que ele tinha paralisia cerebral. Eu vou perguntar, viu? O nome dela e o nome dele lá na nossa prova. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón, entregar mi alma. E agora uma espécie de exercício, né? Nós vamos identificar aqui um vocabulário que eu vou cobrar de vocês na prova, que é trabalhando o quê? Adjetivo. Vamos lá? Gaturro, vocês já conhecem a história de Gaturro, quem é o personagem, quem é o criador, enfim. Nós não vamos nos deter hoje sobre isso, vamos só ler o texto. Gaturro, este é um resumo de su desempenho escolar de los últimos anos. Ele, a professora chama Gaturro, e diz que ali é um resumo, né, do desempenho escolar dos últimos anos. Eita, vamos ver isso. O que ela diz? Péssimo. Isso é um adjetivo. Espantoso, outro adjetivo. Horrible, mais um adjetivo. Patético, mais um adjetivo. E aí ele ficou lá destruído e pensando. Olha o balãozinho de pensamento. O que ele diz? Diz não, o que ele pensa? Así es ruda, pero por incentivo e motivação. Então, nós temos aqui ruda, ela não é tão delicada assim para falar dele, não teve a sensibilidade de dizer que ele não estudou tanto, né? Mas ele poderia melhorar. Puro incentivo e motivação, certo? Entenderam? Gostaram da historinha? Beleza. Agora a gente vai para uma lista onde eu quero que vocês anotem no caderno essa listagem porque vocês vão estudar para a prova. Vamos lá? Então, acompanhem. Vocês anotando, a professora vai ler. Eu só vou explicar aquele que eu acho que vocês não sabem o significado. Mas caso vocês não saibam, né, e a professora não disse, vocês podem fazer duas coisas. Ou me perguntar no grupo, ou, melhor ainda, pesquisar, porque a parte da pesquisa é muito interessante e é uma coisa que a gente deve incentivar. Beleza? Vamos lá? Vamos começar. A primeira palavra, alegre. Eu preciso explicar para vocês o que significa alegre. Alegre em espanhol é a mesma coisa de alegre em português, eu não preciso explicar, ok? Amigable. Eu também preciso explicar que amigable é amigável? Não, né? Então, vejam que a professora não precisa explicar tudo. Alto, bello. Veja, bello se pode dizer bello, bello, né? Belo. Brilhante ou brilhante, veja que o L é doble, dependendo do país, ele muda o som. Então, na Argentina ele vai falar bello, brilhante, mas em outros países ele vai falar bello, brilhante. Então, essa é chamada uma variação fonética, que é muito comum, né? É um equivalente assim, ao nosso sotaque. Bonito, caiado, cadeado. Chistoso. Eu acho que essa é a palavra que vocês não saberiam, porque todos os outros são muito fáceis. Alegre, amigável, alto, belo, brilhante, bonito, calado, tá muito fácil. Não preciso falar como é em português. Porém, a palavra chistoso é normal não entender. Então, vamos entender? Primeiro, a palavra chistoso vem da palavra chiste. O que é isso? Piada.
Então, uma pessoa chistosa é uma palavra que gosta de uma pessoa que gosta de contar piadas. Ela é uma pessoa engraçada, fica inventando coisas que geralmente o outro pode gostar ou não, mas o objetivo é fazê-la rir. Curioso, delicado, delgado. Talvez vocês não saibam o que significa delgado. Significa o quê? Magro. Dedicado, educado, elegante, encantador, feliz, flaco. Olha essa palavra flaco. Flaco não significa fraco. Preste atenção nisso. Porque ele é um heterossemântico, faz todo mundo pensar que é fraco, só que não. Flaco é magro. Veja, a palavra magro é diferente de fraco, tá bom? Então, o que é flaco? Magro. Então, veja, flaco vai ser um sinônimo da palavra delgado, ok? Fuerte, generoso, guapo. Ah, pode ser que vocês não saibam o que significa guapo. Guapo significa bonito. Então, a palavra guapo poderia ser um sinônimo da palavra bello, né? Belo, guapo. Hermoso significa bonito, formoso. Então, hermoso seria um sinônimo de guapo, seria um sinônimo de bello. Honesto, humilde, inocente, independiente. Olha, que é muito parecido com o português. Em português fala independente. Em espanhol, independiente. Inovadora. Significa inovadora também em português, porém, qual é a diferença? É a escrita. Porque em espanhol a gente escreve com 2 N's, e em português não existe essa possibilidade. Jovial é igual ao nosso jovial. A diferença vai estar quando a gente fala. A gente fala jovial, tá? E não jovial. E essa lista? O que é lista? Seria essa mesma lista de adjetivos aqui? O que é lista? Quer dizer esperta, inteligente. Obediente. Bedia é o feminino de bedio. Alta é o feminino de alta. Cajada é o feminino de cajado. Chistosa é o feminino de chistoso. Curiosa, de curioso. Delgada, delgado. Dedicada, dedicado. Educada, educado. E assim sucessivamente, né, gente? O que é que tem de diferente aqui? Tem diferente a palavra encantadora, que não aparece aqui. Tem a palavra generosa, que não aparece ali. Guapa a gente já viu, hermosa a gente já viu, honesta a gente já viu. Pensativa é a nova, pensativa. Olha, em português a gente vai falar pensativa. Mas em espanhol, esse V tem um som de quase B, então eu falo pensativa. Pequena, que é o contrário de grande. Reservada. O que é uma pessoa reservada? É uma pessoa que não gosta de estar falando muito de si mesma, que é uma pessoa mais caladinha, mais quietinha. É uma pessoa reservada. Responsável, que é o responsável. Servicial. Sofisticada. Tímida e trabalhadora. São novas palavras que não tem nessa outra relação. Agora, pessoal, vocês vão pegar o livro, abrir na página 81 para a gente fazer uma atividade ainda explorando o vocabulário, tá? O que a gente vai trabalhar no vocabulário? Adjetivo. Vamos lá? Acompanhe. Me dissem. Aqui é uma música, né, feita especialmente para o livro. Se vocês quiserem, peguem aí o material que vocês têm para ouvir a música. Acompanhem comigo. Hay unos que a mim me disse. O que é que eu quero que vocês façam? Que vocês circulem os adjetivos que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Hay unos que a mim me dicen que soy muy, muy simple y bondadoso. Pero hay los que no están de acuerdo. Dizem que soy muy, muy, muy ambicioso. O que é que eu quero que vocês marquem? A palavra simple, que é simples. Veja que em português, simples tem um S no final, mas em espanhol não. Bondadoso, que é bondoso. E a palavra ambicioso, que também significa ambicioso, como em português. Só que o som do S em espanhol tem som de S mesmo. E em português tem som de Z. Ambicioso. Em espanhol, ambicioso. Sucede que dá igual. Quero que vocês prestem atenção nisso, porque eu vou botar isso na prova e vou perguntar. Então, fica aqui, ó.
Quando a professora pergunta assim, sucede que dá igual. Aí eu vou perguntar lá, o que significa? Interprete. Aí vocês vão responder como? Tanto faz. Sucede que dá igual, eu não me importo, tanto faz. Então, quando você fala que dá igual, significa o quê? Que você não se importa, ou então que tanto faz. Beleza? Continuemos. Se vou ler todo, acompanhem. Sucede que dá igual, se um é pobres ou milionário. Pobre, quero que marquem pobre. Sim, o que é que vocês marcaram aí? Simple, bondadoso, ambicioso, pobre e agora milionário. Como eu disse, o L doble, ele faz com que tenha a pronúncia diferenciada em um país para outro. Então, existem países que vão falar milionário, a Argentina fala assim, e existem outros países que vão falar milionário, beleza? Continuemos. Circulem pobre e milionário. Lo único fundamental é que seja livre e solidário. Quero que marquem livre, que é livre, e solidário, que todo mundo sabe o que é ser solidário, né? Ajudar os outros. Beleza. Vamos pro próximo. Mi madre sempre comenta que sou sensível e carinhoso, pero já me ha dicho uno que sou bruto e orgulhoso. O que é que eu quero que vocês marquem? Sensível, que significa sensível, carinhoso, que é carinhoso, bruto, que é o sentido de ser rude, né? E orgulhoso, orgulhoso. Marcaram? Ótimo. Sim, eu quero chamar a atenção para o uno. Esse uno aqui, o que ele quer dizer com esse uno? É um numeral? Não, ele é um pronome definido. Quer dizer, uma pessoa, né? Uma pessoa me disse, eu não estou definindo quem é a pessoa. Por isso é um pronome indefinido, ok? Mi novia una vez me dijo que soy romántico y muy sincero. Después de pasado un tiempo, me chamou infiel e sensiblero. Então, primeiro ponto. O que significa núbia? Significa namorada. Ele disse, minha noiva uma vez me disse que eu sou romântico e muito sincero. Então, eu quero que vocês marquem romântico. Não preciso explicar o que é romântico, preciso? E sincero. Ok. E aí tem infiel, que é infiel mesmo, e sensiblero. E aí, meus amigos me dizem todos que sou simpático e divertido, pero há sempre uno que jura que sou cobarde e aburrido. Marquem. Simpático, divertido, cobarde e aburrido. Eu preciso explicar para vocês o que é cobarde. Covarde, aburrido é uma pessoa que é muito assim, tediosa. Isso, esse sentido de tediosa. Ah, vocês já aprenderam o que é esse uno, né? Ele é um pronome indefinido. Por quê? Porque ele diz que é alguém que jura que ele é covarde e que é aburrido. Que é uma pessoa muito assim, que ele não é muito animado. É um tédio, beleza? Ótimo, vamos pro último. A mí no me importa mucho a lo que suele decir la gente. Se há algo que me molesta, es que me llame indiferente. O que eu quero que vocês aprendam? A palavra suele. Vocês não conhecem essa palavra. E vocês devem aprendê-la agora. O que significa soler? Soler é do verbo suele. Eu suelo, tu sueles, ele suele. Nosotros solemos, vosotros soleis, e o suele. Significa costuma. Então, aos que costumam dizer, né? Suele a de si, costumam dizer. E aí, veja, o que é que ele se aborrece? A mim me molesta. Essa palavra molestar, em português, tem um outro sentido um pouco mais forte. Mas em espanhol, essa ideia de molestar quer dizer aborrecer. Então, você pode chamar ele de bruto, de orgulhoso, de livre, de solidário, de pobre, de milionário. Simples, bondoso, ambicioso, ele não se importa. A única coisa que ele se importa é o quê? Que ele chame de indiferente. O que é ser indiferente? É aquela pessoa que não se compromete com nada, que não se importa com nada. Ele não fica triste, mas não fica alegre. É uma pessoa que fica, tipo, esquecido do mundo. Não se envolve com nada. Entenderam o que significa indiferente? A palavra indiferente também é um adjetivo. Quero que vocês marquem. Então, o que é que vocês marcaram aí? Vamos repassar? Simple, bondadoso, ambicioso, pobre, milionário, livre, solidário, sensível, carinhoso,
bruto, orgulhoso, romântico, sincero, infiel, sensiblero, simpático, divertido, cobarde, aburrido, ok? E indiferente. Marca aí na página de vocês, na página 81, nessa música Me Dicen. Agora o nosso assunto novo, né, que vai cair já na prova, é a acentuação. A gente vai trabalhar com tonicidade. Tonicidade tem a ver com acentuação, com a pronúncia, com a classificação. Depois vocês vão ver direito com acento, né? Enfim. Mas eu quero que vocês abram um livro na página 66, porque começa daí. É um assunto fácil, porque ele é muito assim parecido com o português. Então, quem sabe acentuar em português vai saber também em espanhol. É tudo igual? Não, né? Senão não teria necessidade de a gente estudar. Tem umas diferenciazinhas. Porém, se você sabe, assim, bem acentuação em português, então boa parte do assunto em espanhol vocês já vão saber. Por isso dá pra gente trabalhar só em uma semana, ok? Se tiverem com o livro, dá já para ir acompanhando. Primeiro ponto. Toda palavra tem um acento. Vocês sabiam disso? Quando eu falo acento, eu não estou falando de um acento gráfico, eu estou falando onde a gente faz força para falar. Isso é o acento. Es decir, ou seja, quer dizer, uma das sílabas tem a sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Uma sílaba forte. E se pronuncia com mais intensidade. Antes de qualquer coisa que não está falando, eu já vou chamar a atenção. Em espanhol, o acento que a gente utiliza para marcar essa sílaba tônica é chamado la tilde, que é esse acento aqui, o equivalente ao nosso acento agudo. Lembrando que não existe em espanhol o acento circunflexo e não existe o tio. Não existe o tio. Então, só existe o quê? O la tilde. Repitam comigo. Como é chamado esse acento aí? La tilde. O que é o la tilde? Esse acento que a gente chama de agudo. Ok? Então, olha só. Quando você fala assim, sal, normal, sofá, pantalão, reprodutor. O que está de vermelho aqui está dizendo que é onde a gente vai colocar força para falar. Então, onde a gente coloca essa força para falar, a gente pronuncia com mais intensidade, é chamado o quê? Sílaba tônica. Então, destas palavras aqui, quais são as sílabas tônicas? O sal é uma palavra monossílaba, então ela já sai forte. Normal, qual é a sílaba tônica? Mal. Sofá, fá. Pantalão, lom. Reprodutor, to. Quero que vocês observem que as palavras que estão com acento, logicamente, que a sílaba que está com acento vai ser a sílaba tônica. Preciso dizer isso a vocês? Não, né? Porque em português também é assim. Então, destas palavras aqui, da segunda coluna, quais são a sílaba tônica? De futebol, vai ser fut. Ventana, tá. Lunes, lu. Bicicleta, clé. Maravilhados, ya. E desta, sábado, é sa. Claríssimo, é ri. Metálica, é tá. Perceberam? Onde tem um acento, vai ser sempre a sílaba tônica. Quítaselo e trayéndoselas. Quero chamar a atenção para vocês o seguinte, olha. Olha os quadrinhos aqui. Olharam? Ótimo. Então, a gente tem o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, o quarto quadrinho. Quando a gente vai olhar a acentuação, a gente começa a contar do último para o primeiro. Então, a gente diz aqui, ó, último quadrinho, penúltimo quadrinho, antepenúltimo quadrinho e antes da antepenúltima quadrinho. Beleza? Ótimo. Todas essas palavras aqui estão com a sílaba tônica no último quadrinho. Todas estas palavras aqui estão com a sílaba tônica no penúltimo quadrinho. Acompanhe. Todas essas palavras aqui estão com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Tá vendo? E olha, gente, existe uma situação que não existe em português, que em português não existe palavras que têm a sílaba tônica antes da antepenúltima. Não existe. Mas em espanhol existe, ó. Última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Então, veja, ó. Última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Existe essa possibilidade em espanhol. Como vocês viram, há a possibilidade da palavra ser acentuada. E quando eu falo acentuada, não é só o acento gráfico, e sim a forma como você fala, com mais intensidade, beleza? Ótimo. Então, veja.
Quando ela é acentuada na última sílaba, crianças, veja, lembra que a gente conta sempre de trás para frente, tá? Por isso coloco aqui o número 1, porque é a primeira no final. Então, a última sílaba a gente vai chamar de aguda, que seria a nossa oxítona, ó. Última, acompanhe. Penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Se ela é, veja, número 1 é a última. Então, como é que eu vou chamar? Aguda. Precisa vocês decorarem isso? Não. Só preste atenção, porque a professora não vai perguntar aguda, não. Você vai perguntar onde é acentuada, beleza? Ótimo. Então, vejam. Toda vez que ela for acentuada na última, a gente vai chamar de aguda. Toda vez que ela for acentuada na penúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima, enfim. Então, ela, olha só. Ela é acentuada na penúltima, eu vou chamar ou de grave ou de chana. Quando ela for acentuada na antepenúltima, ó, acompanha aqui com a professora. Última, penúltima, antepenúltima. Ela vai ser chamada de esdrújula. Repita com a professora. Aguda, grave ou chana. E agora, esdrújula. E essa situação aqui do 4 é uma situação que não existe em português, ou seja, uma acentuada na antes da antepenúltima. Como assim? Acompanhe. Última, penúltima, antepenúltima. E antes dessa antepenúltima, eu vou chamar de quê? Sobresdrújulas. Essa que é acentuada na última, a gente chama de aguda, lembram? Isso, a gente terminou de ver, que a gente chama de aguda, né? Ela é acentuada na última, ela é aguda. Essa aguda, em português, a gente chama de oxítona. Quando ela é acentuada na penúltima, a gente chama como? Graves ou chanas. Essas graves ou chanas, em português, eu chamo de quê? Paroxítonas. A antepenúltima, a gente vai chamar como em espanhol? Esdrújula. E em português, essa esdrújula eu chamo como proparoxítona. Então, veja, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E a sobresdrújula é anterior à antepenúltima. Não existe em português, então não tem uma forma como a gente chama. Por quê? Porque não existe em português. Então, a única forma de você chamarem é a forma como é em espanhol, como é, sobresdrújula. Repassando. Se a sílaba tônica é a última, eu chamo como? Aguda. Se a sílaba tônica é a penúltima, eu chamo como? Llana ou grave. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, como é que eu vou chamar? Esdrújula. Se a sílaba tônica é antes da antepenúltima, como é que eu vou chamar? Sobresdrújulas. E aí vem a regra para cada uma, tá? Essa aguda, vocês vão acentuar, vejam, llevam tilde, significa que vocês vão acentuar. Como é isso, acentuar? Colocar o acento, aquele que parece o acento agudo, só que em espanhol a gente chama como? Tilde. Repitam com a professora. Tilde. Então, vocês vão acentuar toda a palavra que terminar em vogal. A palavra termina em vogal, vocês fazem o quê? Acentuam. A palavra termina em consoante, o que é que vocês fazem? Vocês devem acentuar. Contanto que essas consoantes sejam o N ou o S. Repetindo, as palavras terminam em vogal, vocês devem o quê? Acentuar. As palavras terminam em consoante N ou S, vocês vão fazer o quê? Acentuar. Como exemplo, caminhão, balão, terminou com N e aqui também com N. E se a palavra terminar com consoante? Vejam bem. Tá terminando com vogal? Tá terminando com o quê? Com consoante. Veja, termina com consoante, mas não pode ser com N nem com S. O N com S, ela vai ser o quê? Aguda. São todas as consoantes, menos duas consoantes. Quais são, gente? N e S. Repetindo, terminou com consoante? Menos duas consoantes, quais são? N e S. Beleza? Ótimo. Terminou com consoante, veja aqui o Z... Vejam aqui, o lê, vejam aqui, o lê também. Tem N aí? Não. Tem S aí? Não. O que significa? Significa que vai ser acentuada. Aonde? Na penúltima sílaba, porque ela é uma palavra chana ou uma palavra grave.
Tanto faz você falar tchana, tanto faz você falar grave, tá bom? Não importa. E essa é fácil, 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 porque igualzinho ao português não muda nada. Por que não? Porque toda vez que ela for esdrúxula, ela vai ser acentuada, jebel tilde. Então, é a mesma coisa em português, ó. Lágrima também vai ter o acento. Brúxula, brúxula, né? Bússola. Brúxula significa bússola. E aí ele vai ter o acento número, também em português, círculo, também em português. Então, igualzinho ao português, não muda nada. Eu não disse para vocês, parece difícil o assunto, mas ele é muito fácil, porque ele é praticamente igual ao português. O que complica é mais esses nomes, tipo, tem que saber que é aguda, tchana, grave, esdrúxula, sobresdrúxula. Mas como eu disse a vocês, eu não vou pedir isso na prova para vocês, né? Vocês só tem que entender o funcionamento da acentuação. Mas a professora, de qualquer forma, tem que explicar. Então, repetindo, toda palavra esdrúxula, ou seja, pró-paroxítona, deve ser o quê? Acentuada. E sobresdrúxula, não existe uma palavra que seja sobresdrúxula em português. O que é sobresdrúxula mesmo, gente? Antes da antepenúltima sílaba, não existe isso em português, tá? Ele vai sempre levar o acento, como ábremelo, cuéntamelo. Veja, ó, última, penúltima, antepenúltima e anterior à antepenúltima. 1, 2, 3, 4. Resumindo, quando a gente acentua na última sílaba, eu vou chamar de quê? Aguda. Quando a gente acentua na penúltima sílaba, eu vou chamar de quê? Tchana. Também posso chamar de grave, mas só botei tchana aqui. Quando a gente acentua na antepenúltima sílaba, eu vou chamar de quê? Esdrúxula. E quando a gente acentua anterior à antepenúltima sílaba, eu vou chamar de quê? Sobresdrúxula. Como é que vocês contam? Vocês começam a contar aqui do início da palavra ou devem começar a contar aqui do final? Contar do final, ó. Última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Última é o quê? Aguda. Penúltima é o quê? Tchana, ou então grave. Antepenúltima é o quê? Esdrúxula. Anterior à antepenúltima, a gente vai chamar de quê? Sobresdrúxula. Vamos revisar quando é que a gente acentua. Vai ser aguda. Então, se ela é aguda, eu vou acentuar. Quando? Toda vez que terminar numa vogal. Terminou em vogal, o que é que eu faço? Acento. Repetindo. Terminou numa vogal, o que é que eu faço? Acento. Eu vou acentuar toda palavra que terminar em vogal ou toda vez que ela terminar com N ou com S. Repetindo. A sílaba tônica é na última sílaba e ela termina com vogal. O que é que eu faço? Coloco o acento. A sílaba tônica é na última e termina com N e com S. O que é que eu faço? Acento. E agora, se a sílaba tônica não for na última, e sim na penúltima. Olha aqui onde é que fica a penúltima, ó, junto da última, beleza? Ótimo. Eu vou acentuar todas que tiverem a sílaba tônica na penúltima sílaba e que terminem com consoante. É a que termina com vogal? Não. É a que termina com consoante. Só que tem duas consoantes que isso não acontece. Quais são? N e S. Repetindo. Quais são as duas consoantes que a gente não acentua? N e S. Beleza? Joia. E a antepenúltima, que é a esdrúxula, que é a mesma coisa da nossa pró-paroxítona. Ela deve ser sempre acentuada, não importa se termina com vogal, não importa se termina com consoante. Por quê? Porque ela é esdrúxula, ela é pró-paroxítona, ela sempre vai ser acentuada. E a mesma coisa vai acontecer com a sobresdrúxula. Não importa se terminar com vogal, não importa se terminar com consoante, porque ela sempre vai ser acentuada. Repassando, vamos lá? As palavras agudas levam o acento quando? Quando? Primeiro, o que é aguda? Ela tem a sílaba tônica na última sílaba. Então, se terminou em vogal, acento. Se terminou em N, acento. Se terminou em S, acento. O que é aguda mesmo? Oxítona. O que é oxítona? Sílaba tônica na última sílaba. Tchana. Eu posso chamar de tchana, eu posso chamar de grave, que é a nossa paroxítona. Eu vou acentuar sempre quando for consoante. Eu falei vogal? Não, eu falei consoante. Vogal não.
Repetindo, vogal não. Eu falei o quê? Consoante, mas tem duas consoantes que a gente não acentua. Duas. Quais são? O N e o S. Quando a sílaba tônica for na penúltima sílaba terminado com vogal, não acentua. Terminou com NS, não acentua, mas acentua em todas as outras que terminarem com as outras consoantes. Quais são as outras consoantes, gente? O R, né? O L, o N, etc. Esdrúxula e sobresdrúxula. Vocês lembram o que é esdrúxula? Proparoxítona, né? Antes da antepenúltima. Ou sobresdrúxula, antes da antepenúltima. Sempre vai ser o quê? Acentuada. Esdrúxula é o quê? Proparoxítona. E o que é sobresdrúxula? Não tem uma tradução porque não existe em português. Repassando palavras com latilde. O que eu disse aqui? Palavras com acento agudo, que a gente chama como em espanhol? Tilde. Ok? Quais são as agudas? As agudas são as oxítonas, são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. Então, vamos lá. Terminou em vogal, o que é que eu faço? Acentuo. Terminou em N, terminou em S, o que é que eu faço? Acentuo. Aqui, sofá, terminou em vogal, acentuo. Balão, terminou em N, acentuo. Autobus, terminou em S, acentuo. É fácil? Diana, eu também posso chamar as dianas de graves, que são as oxítonas. Vocês vão acentuar todas que terminarem com consoantes, todas as outras consoantes, L, R, né? Enfim, menos duas consoantes. Quais são as duas consoantes que não podem? O N e o S. Todas as outras consoantes podem. Menos quais? N e S. Então, vejam, árbol termina com L. L é consoante, então acento. Cadáver termina com R. R é a consoante, então acento. Termina com R. R é consoante, então acento. E se terminar com vogal? Não acentua. E se terminar com N? Não acentua. E se terminar com S? Não acentua. Então, as dianas ou graves são as oxítonas, ou seja, palavras que têm a sílaba tônica na qual, gente? Na penúltima sílaba. Então, vocês vão acentuar todas que terminam com consoantes, menos as quais consoantes? N e S. E se terminar com vogal? Também não pode. Se a regra é para terminar com consoante, vogal não é consoante. Entenderam? Repassando, agudas são as oxítonas e a gente vai acentuar quando terminarem em vogais. E quais são as duas consoantes? O N e o S. As graves são as mesmas tianas, que a gente chama de oxítonas. Não, veja que é não, acentua as vogais e N e S. Então, qual é que eu vou acentuar? Se não acentuar essas que são iguais a isso aqui, o que é que eu vou acentuar? As outras consoantes. As esdrúxulas são as nossas proparoxítonas. Então, eu vou acentuar todas. As sobresdrúxulas, eu vou acentuar todas. Repassando, o que é aguda? Oxítona. O que é tiana? A gente pode chamar de grave ou paroxítona. Esdrúxulas são as nossas proparoxítonas. E sobresdrúxulas não existe, né? Em português. Por quê? Porque é anterior à antepenúltima sílaba e não existe essa possibilidade de português. Então, agudas são as que são acentuadas na última sílaba. Tianas são acentuadas na penúltima sílaba. Esdrúxula na penúltima sílaba. E sobresdrúxula antes da antepenúltima sílaba. Nós vamos acentuar essas agudas, ou seja, as oxítonas, a todas que terminarem com vogal, menos duas consoantes. Quais são as duas consoantes? N e S. Ok? Repetindo. As agudas eu vou acentuar com todas as palavras que terminarem com vogal. Eu posso acentuar todas que terminarem com consoante? Não. Somente duas consoantes que eu posso acentuar. Quais são? N e S. E as tianas a gente pode chamar de grave, a gente pode chamar de oxítona. A gente vai acentuar todas que forem consoantes, menos duas consoantes. Quais são? N e S.
Eu posso acentuar as que terminam com vogal? Não. Por que não? Porque as tchanas e graves, ou seja, as paroxítones, não acentua terminada com vogal. Só acentua as terminadas com consoantes. Menos duas. Quais são as duas que não podem? O N e o S. As esdrúxulas são as nossas proparoxítones, então a gente sempre acentua. As sobresdrúxulas, que não existem em português, são sempre acentuadas. Então, veja, ó, agudas, tem a sílaba tônica na última, sílaba última, beleza? A gente vai acentuar quando terminar em vogal, a, e, I, O, U, acento. E duas consoantes, quais são? O N e o S. E as outras consoantes? Agora, as tchanas, que eu também posso chamar de graves, são as nossas paroxítones, a gente vai acentuar todas as palavras terminadas com consoante. Consoante. Ó, L, acento. Z, acento. D, acento. Mas tem duas consoantes que eu não posso. Quais são? O N e o S. Mas todas as outras consoantes eu vou acentuar. E quando for vogal, eu não acentuo. Por quê? Por quê? Porque a regra é, quando terminar com consoante, eu vou acentuar. Então, veja, ó, penúltima sílaba, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. E as esdrúxulas, que são as nossas proparoxítonas, vejam, crianças, ó, última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima e antepenúltima. Todas elas são acentuadas. Aonde? Na última? Na penúltima? Onde? Na antepenúltima. A sobresdrúxula, que é uma possibilidade que não existe em português, vocês vão acentuar todas que tiverem a sílaba tônica na anterior à antepenúltima sílaba. Vejam, última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima, ó, acento, antes da antepenúltima, acento, antes da antepenúltima, acento. Isso aqui eu vou botar na prova, tá? Então, olha só, como é que a professora vai botar na prova? A professora vai botar assim. Esses adjuntos adverbiais que a gente usa para fazer pergunta, todos eles devem ser acentuados. Não é fácil? Pois está lá na minha prova. Então, eu vou botar assim, ó, qual, aqui tá escrito errado, ó, gente, é o U, tá? E o A, consertem aí, qual, o acento é no A aqui, beleza? Ótimo. Então, quando, quiénes, de donde, adonde, quanto, quales, para quê, que, isso é questão de prova, tá? Vou botar desse jeitinho que tá lá, ó. Todas essas palavrinhas que a gente utiliza para fazer pergunta, todas elas devem ter o acento. Repetindo, esses adjuntos adverbiais que a gente utiliza para fazer pergunta, a gente tem que colocar o quê? O acento. Em quais? Todas elas. Repito, todas essas palavras que a gente utiliza para fazer pergunta, eles devem ter o quê? La tilde, devem ser acentuadas. Agora, abram na página 72, que eu vou ensinar vocês como vocês vão usar o porquê, tá? Na verdade, existem 5 formas em espanhol, porém, eu vou trabalhar com vocês somente 3 formas, tá? Acompanha aí que tem no livro de vocês, que é o seguinte. Embora eles tenham repetido aqui, ó, 2, tá vendo que os dois são iguais? É como se fosse uma regra só. Então, 1, 2, 3. Eu terminei de dizer que toda palavra que a gente utiliza para fazer pergunta, ele deve ser o quê? Ele deve ser acentuada. Então, veja, ó, porque separado com acento, a gente utiliza para fazer o quê, crianças? Para fazer perguntas, tá certo? Porque a guerra tem que ter o acento, por quê, gente? Porque eu tô fazendo pergunta. Só que preste atenção, que ele é separado do quê? Tá bom? Então, repetindo. Eu vou utilizar o porquê para fazer uma pergunta. Eu tenho que usar esse porquê separado com acento. Então, eu posso fazer uma pergunta direta, como eu posso fazer uma pergunta indireta, não importa, não importa. Se é direta ou sem direta, tá fazendo uma pergunta, eu vou usar esse porquê separado com acento. Eu disse que é como se fosse um só aqui, não foi? Beleza. Olha, e quando é que eu vou usar esse porquê junto, sem acento?
Veja, eu usei para perguntar o porquê separado com acento e vou usar o porquê junto sem acento para responder. Repita comigo. Separado com acento para perguntar. Junto sem acento para responder. De novo. Separado com acento para perguntar. Junto sem acento para responder. Esse porquê junto com acento, ele é um substantivo, né? Significa qual é a causa, qual é a razão, qual é o motivo, né? E ele vai vir sempre com esse artigo el antes. Por exemplo, muitos filósofos estudam o porquê da guerra. Então, repetindo, gente, aí na quinta questão, na página 72, na parte que estiver fazendo pergunta, como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer? Vamos botar o porquê separado com acento. Coloca. Tô esperando. Coloca, coloca, coloca. Agora, onde estiver respondendo, vocês vão fazer como? Porquê junto, sem acento. E quando a gente estiver com esse ele aqui, ó, que aparecer esse ele, a gente vai fazer como? Porquê junto com acento. Então, fica assim, ó. Porquê se escreve porquê e porquê. Então, aí vocês vão colocar porquê separado com acento. Depois, porquê separado com acento, depois porquê junto e depois porquê junto com acento. Aí tem, cada forma indica funções gramaticais diferentes. Quando tiene a função de substantivo, se escreve porquê junto com acento, coloquem. Porquê junto com acento, botaram? Beleza. Em uma só palavra e com acento. Para perguntar se usa porquê, é o porquê separado com acento. Para responder, devemos utilizar a forma porquê junto sem acento. Valeu? Gente, vocês estão cansados, né? Mas a gente já tá acabando, tá bom? Vamos lá. Vamos acabar agora. Essa é a última parte e eu não vou cobrar da forma que geralmente se cobra, com uma lista enorme de heterotônicos. Primeiro, o que significa heterotônico? Hétero, diferente, tônico, tonicidade. O que é isso? Significa que existem palavras que a gente, ao ler, a gente vai colocar força na sílaba diferente em relação ao português. Como assim? Ó, veja essa palavra cérebro. A sílaba tônica está aqui na primeira sílaba. Mas em espanhol não vai estar na primeira sílaba, vai estar na segunda. Então, eu vou ler assim em português, ó, cérebro. Mas em espanhol você vai ler cérebro. Olha a diferença, né? Engraçado? Cérebro. E em espanhol, cerebro. Então, gente, a lista é enorme, mas eu não vou cobrar a lista enorme. Mas eu quero que vocês saibam essas quatro, porque essas quatro eu vou colocar no teste. É questão do teste. Então, aprendam. Tá bom? Teste não, perdão. Prova. Da prova, tá bom? Então, vamos lá. Veja. Cérebro. Cerebro. De novo. Cérebro. Cerebro. Isso é um heterotônico, porque a sílaba tônica é num lugar diferente. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Anestesia. A sílaba tônica na última, né? Aqui vai estar na penúltima, anestésia. Na penúltima. Cérebro, anestésia. Hemorragia. Na última sílaba, que vai estar, ó, no mo. Hemorragia. 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 E em português, herói, vai ficar o quê? Herói. A força no primeiro. Herói. Repitam comigo. Hemorragia, anestésia, cerebro, herói. De novo. Hemorragia, anestésia, cerebro, herói. Veja que aqui nesse textinho tem um heterotônico. Vamos descobrir aonde? La ingesta de álcool aumenta em la época navideña e com ello los accidentes e muertes. Ele disse, a ingestão do álcool aumenta na época de Natal. E com isso, esse ello significa isso, os acidentes e mortes. O que eu quero que vocês vejam aqui? Álcool é uma outra palavra heterotônica. Em português a gente fala álcool, força no ar. Álcool. Em espanhol, álcool. Voy a extrañar mi tío, murió a consequência dele álcool. De novo, álcool e não álcool. Tomaba mucho. No. Lo atropelló, perdão, falei errado. No, lo atropelló um caminhão repartidor de tequila. Todo mundo sabe que é tequila, né, gente? Uma bebida parecida com a nossa pinga, cachaça. Mas é muito
É uma bebida típica do México, chamado tequila. Ficaram cansados? A professora puxou bastante essa semana, né? Mas, o que fazer? Olha, agora vocês vão responder no livro na página 66 e 67. A professora já estava explicando, né? Por exemplo, o uso dos porquês. Então, se estiverem acompanhando, já vai sobrar, vai ficar faltando um pouquinho aqui para fazer. Página 66, 67, 72 e 73, 84 e 85. É tudo com acentuação. Né? A professora explicou como usa o porquê, que todas as palavras que a gente utiliza para fazer pergunta devem ser acentuadas, está tudo aí nessas páginas, tanto para estudar como para responder, tá bom? E na semana que vem, para a prova, vocês vão estudar o vocabulário, que são os adjetivos da página 81, que nós já fizemos aí, tá? O futuro imperfeito, molezinha, que já caiu no teste e volta na prova, tá? Esse futuro imperfeito é fácil demais. A acentuação também é fácil, mas precisa estudar porque é algo novo, né? Então, os regulares vocês vão encontrar na página 64 e os irregulares na página 82 e 83. Não tem para onde correr não, viu, gente? Tem que estudar. Tonicidade, o que é tonicidade? Esse assunto que a gente deu hoje, né? Que é a acentuação, o uso do porquê. Observar que as palavras que a gente faz pergunta, a gente acentua. Os heterotônicos. O que é heterotônico mesmo? Lembra aí? Palavras que têm a sílaba tônica no lugar diferente em relação ao português. Por exemplo, cérebro, álcool, herói e assim sucessivamente. Onde vocês vão achar isso? Página 66, página 84 e 85. Preste atenção no uso dos porquês lá na página 72. E chegamos ao final da nossa aula. Cansaram? Olha, não esqueçam de comentar, porque é como a professora faz para preencher a caderneta fazendo a frequência, tá? Um beijo, um abraço, estudem para a prova e até semana que vem.